fazer a prece também. Então, vamos nos acalmar, elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo muitíssimo a oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje, pedir a intuição e auxílio de toda essa espiritualidade amiga que já preparou esse ambiente para nós estarmos. Então, que nós possamos ter uma manhã muito proveitosa e agradável de estudos. Muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, gente. Vamos iniciar. Vamos iniciar fazendo, então, a pergunta do tema. Quem sou eu? Todo mundo aqui já parou para se fazer essa pergunta? Se perguntar? Quem a gente é? Sim, já vi alguns balançando a cabeça aqui. Já? As respostas foram legais? Pararam para pensar mesmo a fundo? As respostas foram que tipo, sei lá, eu sou Luciana, trabalho no outro tal, gosto de tal coisa, não gosto daquele outro. Minhas qualidades são tais, meus defeitos já complicam um pouquinho, né? Falar de defeito, a gente já fala assim meio por entre os dentes, já é um pouco complicado. Fala baixinho para ninguém escutar. A gente fala em entrevistas perfeccionistas. Exatamente, entrevista de emprego é uma maravilha. Se te tem as qualidades, a gente vai lá e fala as três. E os defeitos? A gente já para, nossa, eu sou super perfeccionista. E meu defeito é trabalhar demais. E adoro controlar, trabalho muito. Isso é muito superficial, né? Eu tô vendo, a maioria aqui é amigo, se conhece, ou tá com marido e esposa, melhor ainda. Quem tá com marido e esposa. Se vocês virarem para quem está do lado de vocês, amigo, marido, esposa, e fizerem essa pergunta para eles sobre o que eles acham da gente, perguntar assim, Paulo, quem sou eu? Cristina. Cadê a Cristina? Cristina! O Paulo fez reflexão aqui dele de quem ele é. Cristina, se você for fazer essa reflexão de quem o Paulo é, a tua resposta vai bater com a resposta dele? Muito provavelmente não, né? Paulo vai falar uma coisa e a Cristina vai falar outra. Isso acontece muito, né? Vou dar um exemplo meu, vou deixar o Paulo e a Cristina de fora. Vou dar um exemplo meu. Há pouco tempo atrás, aconteceram umas situações muito similares, umas semanas na minha vida, eu parei para pensar, falei assim, caraca, eu acho que eu sou uma pessoa ciumenta. Aí fiquei assim, aí fui conversar com a minha mãe, mamãe linda, maravilhosa. Mãe, aconteceu isso, pô, eu acho que eu, sei lá, acho que eu sou ciumenta. Uma fração de milésimos de segundo, minha mãe, claro que é. Sempre, desde criança. Fiquei assim, não satisfeita, fui conversar com uma amiga. Eu falei, cara, aconteceu isso, eu acho que eu sou ciumenta. Ela, ciumenta é possessiva. Aí eu, caraca! Aí eu parei de perguntar também, né? Mas enfim, então muito provavelmente todo mundo aqui já passou por uma situação desse tipo, né? Ou nas suas relações sociais, no seu convívio com alguém, onde essa pessoa chegou para você e falou uma coisa que você não se vê assim, você não se reconhece, não se enquadra nisso. Então, a gente volta para pergunta, será que a gente sabe realmente quem nós somos? A gente tem um lado escuro, um lado sombrio, onde a gente elege determinadas coisas que a gente acha legais e pertinentes para a gente e deixa as outras que a gente não gosta muito de lado. Tudo aquilo que nos desagrada, que é feio, os nossos vícios, tudo aquilo a gente vai deixando de lado. Isso constitui um lado sombrio nosso. Então, qual é o nosso Então, qual é o nosso objetivo aqui hoje? É a gente refletir justamente sobre essa necessidade da gente nos conhecer, fazer as pazes com esse lado sombrio, que é desconhecido por nós, mas que às vezes vem à tona, nesses momentos onde a gente não espera, para a gente poder seguir com uma ascensão ao nosso despertamento moral.
A gente sempre bate nessa tecla aqui do autoconhecimento porque é o caminho. Só através do autoconhecimento a gente vai conseguir fazer esse despertamento moral, sair dessa inércia, dessa indiferença moral. Eu gosto Jung, muito acertadamente, falou essa frase aqui. Ele, com toda a sua sapiência e sua intelectualidade nesse campo de olhar para o indivíduo, não somente matéria, mas o indivíduo como um todo, espírito e matéria, ele disse que as pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o seu lado sombrio, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar os seus semelhantes. Isso é evangelho puro. É evangelho puro, porque quando a gente aceita, quando a gente enxerga esse lado nosso, que a gente julga ruim, que a gente não quer ver, a gente aponta menos o dedo, a gente julga menos o outro. A gente acaba tendo empatia, porque fala assim, caramba, ele é tão defeituoso quanto eu sou. Então, a gente passa a amar o nosso semelhante. Não foi assim que Jesus ensinou pra gente? Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro a gente aceita e se ama, para depois a gente conseguir fazer isso com o próximo. Então, o que é esse lado sombrio nosso? Isso que a gente chama de sombra. É justamente esse lado obscuro da nossa existência. O lado que a gente renega, que a gente rechaça, que a gente muitas vezes até desconhece, mas quando a gente conhece, porque ele às vezes bota a cara lá, dá um oizinho, a gente não quer ver. E aí Joana fala que quando estamos mergulhados em sombra, esse lado escuro da personalidade se sobressai e impulsiona ações que são destituídas de razão e compaixão. A gente vai fazendo um processo de jogando isso tudo para o lado, de não querer ver. Mas como eu falei, isso não fica quietinho. Isso às vezes vem, e vem de uma forma muito impulsiva, vem dominante, porque isso domina a nossa essência. Então são aquelas atitudes que às vezes a gente tem que a gente mesmo se estranha. Nossa, por que eu fiz isso? Nossa, por que eu senti isso? Por que eu agi dessa forma? Porque isso não fica quieto, isso nos incomoda. Então vem de uma forma avassaladora. E ela completa que todas as experiências não vivenciadas e as circunstâncias ainda não conhecidas, que vão constituir a sombra, sempre se apresentam também do nosso ponto de vista, isso é importante frisar, como os insucessos, abusos e desgastes, necessitando da gente fazer a diluição desse lado posteriormente. Então, assim, do nosso ponto de vista, é a gente que escolhe o que a gente quer ver, o que a gente não vê, o que a gente elege como isso aqui é bom para mim, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, isso aqui é ruim, é desagradável. Isso tudo vai constituindo a parte sombra. E vai necessitar de um trabalho muito profundo de enxergar, aceitar, suportar e acolher para fazer essa diluição dessa sombra e posteriormente a integração. Então, para a gente explicar mais ou menos como é esse processo de formação da sombra, como a sombra se forma, é legal a gente dar uma pincelada aqui, uma breve pincelada aqui em como funciona a nossa psique. Psique é a palavra que a gente usa para poder descrever a alma ou o espírito. Essa é a figura clássica, né, que todos os psicólogos e psiquiatras utilizam para poder explicar esses elementos que compõem a nossa psique. Assim como André Luiz também faz uso do mapa da casa mental para poder explicar a mesma coisa de inconsciente e consciente lá no livro do Meltz. Então, assim, a parte consciente, somente a parte consciente, que é a parte que a gente tem ciência do que a gente está vivendo aqui e tudo mais, é aquele pedacinho ali. É só isso aqui. Imagina que a gente está num barco, navegando no mar e a gente olha um iceberg. O iceberg a gente sabe que mais ou menos cerca de 10% dele só é o que fica ali exposto acima do nível do mar. A maior parte do iceberg, 90% dele, fica abaixo do nível do mar. Então, somente o que a gente tem ciência aqui agora, encarnado, que a gente lembra, é essa parte consciente, essa pontinha só do iceberg. Ali está o ego, que é a gente, a personalidade encarnada, agora. Todo o restante dos nossos conteúdos, tudo que a gente traz dentro da gente enquanto espírito, está aqui nessa parte inconsciente. Tanto no inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo.
Então, olha quanta coisa a gente tem aqui. E a sombra é isso tudo aqui, é a junção, é o choque entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Todos esses conteúdos aqui do inconsciente pessoal que a gente traz, nossos traumas, nossos complexos, nossas experiências vivenciadas, se juntam aos conteúdos do inconsciente coletivo, que são todos aqueles grandes temas da humanidade, né? As grandes guerras, enfim. Então, a sombra é a soma disso tudo. E aí, a gente viu que a gente tem muitos conteúdos lá. Uma hora, esses conteúdos, já falei também que esses conteúdos vêm à tona. Aí, como é que é o processo? Como é que funciona? Fica a gente lá no consciente, o ego, não gosto disso, jogo para baixo, vou jogar lá para o inconsciente. Aí o inconsciente vai falar assim, não, você tem que olhar para isso, devolve, joga para cima para a área da consciência. E a gente faz força e ele faz força de volta. Então fica nessa briga aí. Gera essa lei, é como se fosse uma lei de ação e reação, né? Tudo que vai e volta. E aí a gente trouxe um videozinho para explicar exatamente como funciona isso, porque isso tudo é energia. Todos esses traumas, essas experiências que nós passamos, são energia. É a energia que está ali circulando dentro da gente, são as emoções aí. Então a gente faz força e o inconsciente devolve. Vamos ver mais ou menos como isso funciona. Só para Our masks become our prison. Beneath the mask that we show the world, our wounded egos are in pain. The parts of us that were deemed bad and wrong by others, and now by ourselves, are literally screaming to get out, to be set free and to be accepted and loved as a valuable part of who we are. When we deny ourselves a safe outlet to express our dark side, it builds up and becomes a powerful force that is capable of destroying our lives as well as the lives of others. This is what I call beach ball effect. So everything that we reject, we have to keep beneath our consciousness. We try to bury it, so to speak. You know how much energy it takes to put a beach ball underwater? You take your selfish self, you take your angry self, you take your too good self, your not good enough self. You take all of it, and it's like you have 40 beach balls you're trying to manage. And then what happens when you're holding that beach ball underwater? When you're young, you got lots of energy, so you can manage a lot of beach balls. But then, when you're not in the midst of possibility, when your defenses are down, when you have your attention on some big prize you're going to win, all of a sudden, boom, somebody does something, what happens to the beach ball? Pops up and hits you in the face. What's road rage? Is it anything more than that beach ball coming up? We see it in the media. Deu para entender como funciona mais ou menos esse processo? Os nossos conteúdos, conseguiram ler legenda? Não. Ah, nossos conteúdos. Então, a imagem vocês prestaram atenção. Nossos conteúdos são como as bolas jogadas na piscina. A gente fica tentando pressionar a bola, jogar a bola lá para o nosso inconsciente, que são os nossos conteúdos, e a bola volta. Porque chega uma hora que a gente não tem mais força. Acho que todo mundo aqui, quando criança, já brincou disso, já fez pressão na bola. Chega uma hora que a nossa força acaba e essa bola volta. Agora imagina, a gente não tem um conteúdo só, a gente não tem uma bola só, a gente tem várias bolas. A gente tem a bola, como ela falou, a bola do egoísmo, a bola da raiva, a bola do eu sou bonzinho. Imagina a gente tentar controlar todas essas bolas, a gente não consegue. É impossível. E uma bola só a gente também já não consegue. Chega uma hora que a gente cansa, a gente fica cansado de tentar controlar aquilo, porque o inconsciente está toda hora jogando aquela bola de volta. E às vezes a gente faz uma pressão tão forte para deixar aquela bola lá embaixo, aquele conteúdo lá embaixo, que aquela bola volta, pum, acerta a gente bem no meio da cara. Então, assim, a pergunta que fica, mais uma... Só para complementar, gente, esse vídeo está disponível no YouTube, vale muito a pena, que é o Efeito Sombra. Então, esse vídeo está disponível no YouTube, Efeito Sombra, e assim, é muito interessante, se quiserem ver o detalhe, é um vídeo de 1 hora, a gente trouxe esse trecho assim, que representa essa, como a Lu trouxe muito bem essa metáfora das bolas.
É um documentáriozinho de uma hora e pouquinho. Explica bastante essa questão da sombra. Então, é importante a gente perceber exatamente isso aqui. Qual é a bola, qual é o conteúdo nosso que está vindo a todo momento à tona? Qual que está batendo mais no nosso rosto com maior frequência? É esse que a gente tem que prestar atenção. É esse que a gente está preparado já para encarar e para olhar. E quando a gente fica frente a frente com a nossa sombra? Quando a gente vai confrontar a nossa sombra? Chega um momento que esse confronto se torna inevitável. Ele vai acontecer. Vai acontecer. É o inconsciente que está mandando. É o espírito que rege isso. Então a gente vai se confrontar. Então a gente vai agir de que forma? A gente vai ter coragem e vai encarar, ou a gente vai se autodestruir? Vai deixar aquilo controlar e comandar a nossa vida? Tem uma terapeuta, ela é uma terapeuta espiritual americana muito, muito famosa, o nome dela é Marianne Williamson. Ela aparece nesse vídeo também do Efeito Sombra. Ela é autora de vários livros, vários best-sellers, e ela usa uma analogia muito legal para explicar isso do filme Titanic. Acho que todo mundo aqui viu o Titanic, né? O filme, ou pelo menos sabe como se deu a história lá do naufrágio. O iceberg foi avistado, o marinheiro comunicou ao capitão, o navio estava indo rumo ao iceberg, e o capitão olhou e falou assim, dá para passar. E o capitão tem conhecimento ali, ele sabe que o iceberg, a maior parte dele fica submerso, não fica ali aparecendo a vista. Mas o capitão olhou e falou assim, não, vamos embora, tá tranquilo, dá para passar. Nós somos, que nem o Titanic, a gente está ali, nossa vida está acontecendo, nosso barco está indo rumo ali, a desgraça, o problema, toda hora, esses complexos vindo, esses traumas vindo, e a gente está assim, não, tá de boa, a gente consegue lidar, a gente vai passar. E vai fechando os olhos, porque é muito mais tranquilo. Essa que é a realidade. A gente sair da nossa zona de conforto é mais complicado. Então a gente vai olhando aquilo ali e colocando, só que chega uma hora, a vida tá tudo uma paz. A vida da gente não é assim, às vezes tá tudo uma tranquilidade, daqui a pouco do nada vem um problema em cima do outro, e a gente surta, se descabela, por quê? A gente não está olhando para o que a gente tem que olhar. Aí o que acontece? A gente está indo rumo à destruição. O navio bate. E a gente afunda. Então, essa terapeuta, ela fala assim, não sejamos igual ao capitão do navio. Onde a gente está vendo o nosso navio indo rumo ao problema, rumo à perdição, e a gente desce as escadas e vai dormir. Que é isso que o capitão faz quando o navio bate. Tenhamos coragem de olhar e de enfrentar a nossa sombra, o nosso lado que a gente não gosta de ver. A reflexão e a conscientização sobre esses aspectos sombrios da personalidade tem um papel determinante no processo de transformação moral. Tanto é que nas obras de Kardec, na série psicológica de Joana de Ângeles e Hamed, eles sempre falam, sempre levam a gente ao autoconhecimento, a se autoconhecer, como o processo de despertamento moral. Para a gente, só dessa maneira, gente, não há outra forma de nós melhorarmos. E um que fala que o encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, o encontro com a própria sombra. E a sombra é, no entanto, um desfiladeiro, um portal estrito, cuja dolorosa sequidade não poupa quem quer que seja, quem quer que desça ao fundo do poço. Mas, para sabermos quem somos, temos que conhecermos a nós mesmos. Então, não é um processo fácil e tranquilo, é um processo doloroso. Muitas vezes a gente chega no fundo do poço mesmo, mas a gente volta. Se a gente está com o objetivo de encarar e de olhar, se o espírito está fazendo esse movimento, é porque a gente já tem condições de ver, já tem condições de trabalhar. Então, é possível, é factível. Ao fazermos escolhas, estabelecemos padrões e noções ao nosso próprio respeito. E assim rejeitamos certas coisas. A cada eleição por algo, parte de nós e do mundo se torna rejeitada. E todos esses aspectos, não escolhidos e reprimidos, formam a sombra.
Então, toda vez que a gente estabelece padrões e noções a nosso respeito, ou seja, eu sei quem eu sou, eu tenho certeza que eu sei quem eu sou. Eu montei aqui uma figura de como eu quero que a Luciana seja, como eu quero que ela se apresente, e aí eu fiz eleição por alguns conteúdos ali. E a outra parte que toda vez que a gente elege uma coisa, a outra fica de fora. E essa parte que eu excluía, eu vou jogando lá e vou compondo a minha sombra. E quanto maior for a criação e manutenção dessas imagens que a gente faz a nosso respeito, para ser aceito ou para ser amado, maior é a sombra. Então, quando a gente não olha, a gente vai acumulando aquilo tudo lá, a sombra vai ficando gigantesca. E, por consequência, vai demorar mais para ser diluído. Portanto, a sombra não é negativa em si, mas ganha essa conotação conforme a formação da personalidade. Olha que barato. A sombra não é uma coisa ruim. Não tem só aspectos negativos e coisas que a gente elegeu como ruins para a nossa vida lá na sombra, não. As nossas virtudes estão lá na sombra. Nossos aspectos divinos, nossa centelha divina está lá na sombra. Por isso que a gente precisa acessar o inconsciente. O Espírito faz esse movimento para que a gente acesse o inconsciente, para que a gente olhe para aquilo. Nossas virtudes estão lá. Isso vai depender da forma como a gente encarou determinadas situações. Por exemplo, uma criança que se sentiu, durante a infância a criança se sentiu numa situação de exposição, estava num lugar com muita gente, e aí ela foi repreendida pelos pais de uma forma muito agressiva, e aí as pessoas, riram dela. E aí aquilo foi um trauma para ela. Ela cresceu sabendo que não é legal falar, não gosta de falar, ou não se sente nervosa ao falar em público. E aí cresce e vira um adulto que tem dificuldade de interação com os outros, dificuldade na comunicação, porque isso está lá no inconsciente. E às vezes é uma pessoa que, podia ser um excelente orador, um excelente palestrante, mas está lá, essa virtude dele está lá na sombra. Porque naquele momento ele encarou aquilo como uma coisa ruim. Mas aquilo vem à tona de vez em quando. Ele vai ser colocado em situações onde ele precisa fazer o uso daquilo. Então vamos prestar atenção. Dá para reverter isso, dá para segurar. Isso dando exemplo dessa vida. A gente tem que lembrar também que somos um conjunto, de experiências aqui dentro, de vivências passadas. Então trazemos isso também de outras vidas, temos outras vivências. De repente essa pessoa também, numa outra vivência, fez muito mau uso da sua fala. Foi um grande orador e usou isso de uma forma não muito positiva e sofreu muitas consequências. Isso fica armazenado lá no espírito e isso é refletido nessa vida atual. É caracterizado pelos traços que são incompatíveis com os desejos do ego consciente. Então, a sombra, obviamente, vai estar em oposição ao consciente, Se o que a gente não quer, a nossa parte consciente, a gente joga para o inconsciente, o inconsciente vai estar em oposição ao consciente. E Jung diz que a sombra não consiste apenas em tendências moralmente repreensíveis, também demonstram várias boas qualidades. Ele está falando exatamente isso, está reforçando isso. Lá a gente tem os nossos insights, nossos impulsos criativos. E Einstein diz que ao adaptar-se e enfrentar-se com o mundo, o ego, de modo inteiramente involuntário, pega a sombra para executar operações desagradáveis que ele não poderia realizar sem cair num conflito moral. O que ele quer dizer aqui? O ego, nós, quando a gente tem dificuldade, na verdade o ego ele tem dificuldade em lidar com todos esses conteúdos. A área da consciência é pequenininha. Então, quando tem dificuldade, ele joga para o inconsciente, porque senão ele surta. É até uma questão de... Ele cai num conflito moral. Ele surta. Aí você me fala, Luciana, então como é que você quer que... Como é que o espírito joga, então devolve esse negócio para o consciente se a gente não tem condição? A gente vai lidar como? Vamos ficar surtando? Não, a gente até pode surtar um pouquinho. Mas a gente tem que lembrar que não é a gente que manda, não é o ego que manda. É o espírito. O espírito que comanda, que rege. Então, se ele está mandando conteúdos para a área da consciência, é porque a gente já tem condição de lidar, de trabalhar.
E aí Joana encerra essa parte falando que todos aqueles que são portadores de sombra, e todos temos sombra, senão a gente não estava encarnado nesse planeta. Em vez de compreenderem na condição de processo de crescimento, experimentam uma certa forma de vergonha e de constrangimento e procuram disfarçar. Ninguém quer se expor, né? Ninguém quer mostrar o seu lado negativo, que a gente julga que é negativo para o outro. Então a gente procura disfarçar, a gente não pensa que isso é o caminho para um despertamento moral, é o caminho evolutivo. Isso é lei do progresso, a gente vai chegar lá, então a gente precisa começar a trabalhar. Tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita, artificial, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. Se cada ser humano olhasse para a sua sombra, não existiria as mazelas que a gente vê no mundo, as maldades, as grandes guerras, as injustiças sociais, as misérias econômicas. Todo mundo ia se beneficiar. O ser mais hábil no disfarce é sempre mais homenageado e querido, produzindo-lhe maior soma de conjunto, ou seja, maior sombra, porque ele se vê obrigado a parecer aquilo que realmente não é. Bom dia, gente. Na verdade, vocês já sentiram que o nome, ele está falando sobre sombra. Nós vamos falar sobre isso se a gente não se conhece. Né? Já adiantando lá, as respostas seriam mais razoáveis para a gente. A gente não se conhece, nós não nos conhecemos mesmo. Nós vamos falar de sombra e desse como um elemento, ou o elemento principal, segundo aquele iceberg lá, que nós vimos de nós aqui no planeta de provas e expiações. Não sei como Jesus é, mas Jesus é integral, ele não tem sombra, ele não tem partes desconhecidas, né? É uma coisa que a gente nem imagina como é que seria isso. Por isso, o nosso caminho é para Jesus. Então, quando o Espiritismo fala que nós vamos ser igual a Jesus, é porque o nosso sistema, aquele iceberg, vai estar tudo do lado de fora. E a gente vai ter essa noção. Quando ele fala eu e o Pai somos um, é mais ou menos isso. Porque o self, no linguajar psicológico, é Deus dentro da gente. É Ele que sabe todas as coisas. É um pouco de Deus dentro da gente, aquele Cristo interno, aquela história. Só para a gente começar a fazer vídeo com algum linguajar que a gente está acostumado, que é o Espiritismo. Tá? Bom, então vamos lá. Quem sou eu? Eu peguei uma passagem aqui do Hamed, que eu gostei desde que eu vi esse livro, que é... Esqueci. Já tem visto? Nos prazeres da alma. Não é prazeres da alma, não. É um pequenininho. Um modo de ver, acho que é um modo de ver. E achei interessante isso aqui, para assim, não somos os que os outros dizem que somos, mas muitos de nós vivemos mal por isso. E achamos que nós somos o que os outros falam que a gente é. A Luciana falou um pouquinho disso no último slide dela. Nem somos o que pensamos que somos. Esse é o pior. Essa é a ilusão completa e a desilusão entre nossas quedas. Né? Não é o que a gente somos o que sentimos. E aí fica claro por que a gente está no século do sentimento. Né? Achei muito interessante, uma mesa mediúnica, que a gente faz o século do sentimento, a gente pensa, todo mundo vai sentir bem, vai amar o próximo, tudo bem. Mas falou assim, não, o século do sentimento é para você se conhecer, os seus sentimentos, mas para você usar para entender o sentimento do outro. Porque não dá para a gente entender o sentimento do outro, ajudar o outro, auxiliar o outro verdadeiramente, sem você estar em empatia com ele, ou seja, sem você estar sabendo o que ele sente, porque você já sabe o que é. Então essa é a principal ajuda. Tudo que as religiões falam, o cristianismo, a nossa também fala da questão da caridade, é só um treino para a gente ir desenvolvendo isso, gente. Você entregar cesta todo dia, você fazer bondade todo dia, bondade aparente, essa que a gente vê, seja acalentar alguma pessoa. Se você não entra no universo da pessoa, porque você não se conhece, você é aquele teu desconhecido dele é mais ainda. Não vai surtir efeito. A finalidade de tudo, aliás, a finalidade da vida é a gente, enquanto vai vivendo, vai tentando fazer isso da melhor maneira possível. Só que agora nós estamos num momento em que as religiões vão acabar. Daqui a 300 anos, não tem essa religião que a gente está achando. Tem um homem de bem, tem um homem que sabe o que vai fazer, né? O homem mais crístico,
As religiões são uma maneira, como mitologia, de se ensinar como é que você deve ser uma pessoa, e você deve superar a sua dificuldade. Mas daqui a uns 500 anos, essa religião que a gente tem formal de divisão, que mais dividiu a gente do que uniu, né? Mas é super útil, por isso que a gente está aqui numa casa religiosa, essa é a função, nos aproximar de coisas que a gente jamais nós aproximaríamos se não estivéssemos aqui. Porque o nosso dia a dia nos ocupa e a gente vai ficar fazendo outras coisas. Então eu gostaria que você entendesse, quando eu falo que a religião vai acabar, não é um combate à religiosidade, à espiritualidade, não é isso. Isso já é um senso comum, mais ou menos, do que a gente vê por aí, falar e nos livros falam. Né? Isso não é uma novidade aqui para a gente, não deveria. Né? Você vê Miguel Couto falando um pouco assim já nesse viés. Né? Em que a gente tem que pensar na essência, o que a gente vem fazer aqui. Então qualquer religião serve para você fazer, realizar o que você tem que fazer. Isso aqui é mais um pouquinho, como estava lá no objetivo, para nós nos aproximarmos dessa coisa tão distante para a gente, que é a nossa psique, que é a gente por dentro. Então a gente sempre ouviu falar aqui em reforma íntima, e sempre falou da boca para fora. Então a reforma íntima não existe, né, como fim, né, continua ainda, na verdade, é um fim, se a gente não tiver mais ou menos caminhando por dentro disso aqui com uma certa habilidade. Não tem como. Né? É um outro mundo desconhecido da gente. O nosso mundo é daqui para fora. E a gente normalmente tem feito isso daqui para fora, mesmo digo que está por dentro. Por dentro fica sobrando os nossos sofrimentos. E ninguém sabe, ninguém precisa saber, porque é um pouco que já falamos aqui. Então vamos lá. Achei muito maneiro isso daí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós vamos falar de dois aspectos dessa duplicidade que nós temos dentro da gente, a grosso modo. É um cachorro, né, com dois aspectos, né? Eu peguei um trecho aqui dessa literatura que a gente está contemplando. Nós, espíritos, ainda possuímos essas duas dimensões e nós podemos dizer dois eus. Podemos dizer dois eus, né? A gente já sabe que a gente não está integrado, a gente é dissociado, né? Ou seja, não tem uma integralidade, não tem um posicionamento só nós, não temos isso, né? como espírito. Não somos equilíbrio, não temos personalidade integral. A gente tem personalidade das vidas, integral nós não temos. Uma delas é a persona, a outra é a sombra. Sobre isso nós vamos falar aqui. Quem você se enxerga? Como é que você se enxerga no espelho? Persona ou sombra? Sombra é difícil, mas às vezes você pode estar entrando dentro de uma sombra. Por isso que assim, se olha no espelho e vai aprender quem você é. Quem consegue fazer isso, está conseguindo ver, sair da persona e ver um pouco da sombra. Tá? A nossa finalidade é ser uma coisa integral. Eu queria só fazer uma representação aqui de um texto que eu vi aqui, que eu acho muito legal. Não sei se vai funcionar. Mas sobre essa posição de Jesus. Jesus é a personalidade máxima que a gente conhece de integralidade. Ele é o nosso exemplo. Né? Porque ele não tem pontas. Olha só. Os nossos problemas são esses daqui. Né? Ou a gente está nessa extremidade. Obrigado por auxiliar aqui. Ou nós estamos nessa extremidade, ou nós estamos nessa. Vamos dizer assim, aqui é o bem e aqui é o mal. Mas isso não existe. Né? Isso é uma concepção nossa, a ignorância que faz o mal. Né? Então, por isso a gente tem que se formar. E qual é a nossa função? Como a gente vai progredindo, ou seja, nós não somos espíritos, o espírito é uma coisa integral. A gente não tem essa consciência da integralidade dele. Então a gente, ora está aqui, ora está aqui. Quando a gente vai progredindo, no fundo, quando você faz assim, individuação, é isso. Você não tem mais extremidade. Você não tem posicionamento oposto. Né? Você não tem opostos. Você é uma coisa só. Ora você vai poder estar aqui, ora está aqui. E você não vai ter termo de comparação, se é ponto ou se não é, porque não tem ponto. Quem vai avaliar isso? A tua moral. Então a tua moral aperfeiçoada vai fazer com que você seja assim. Jesus é assim. Nós somos assim. Então eu acho que mostra, não sei se deu, mas assim, eu entendi muito bem quando o texto estava assim, para pegar uma coisa que tinha conta para fazer com que. Na verdade, a gente vive uma vida polarizada, e a gente é uma coisa só. A gente se dividiu por conta da nossa incapacidade de assimilar isso tudo.
como já foi falado até agora. Então, vamos lá. Então, essas duas faces, né, a persona, essa que a Luciana já falou, que essa aqui que está falando com vocês, está falando com vocês aqui é uma pessoa. A pessoa do Paulo Roberto, que está CEO, está hoje aqui como condutor dessa parte do seminário, né, do estudo. O Paulo Roberto é uma outra coisa completamente diferente, o real, né? Está naquela outra flavor ali. Eu não sei o que eu sou, né? Estou mais confuso, não sei o que. Mas parece que a gente ficou mais tranquilo para falar, né? Então vamos lá. Então a persona é o eu que reconheço, aceito, admito e mostro a todos. Então tudo que a gente mostra aos outros e não tem vergonha, porque aquilo é aceitável, né? Isso é a persona. A persona é máscara, por isso tem aquelas máscaras ali. Para quem não sabe, persona é uma máscara que era usada na dramaturgia grega, né? Você não viu o ator colocava uma máscara e falava. Então assim, você não via a pessoa, a essência, por isso que a máscara mascara, né? É a pessoa pública adequada à parte conhecida de mim. Então, me tomando como exemplo, o que vocês conhecem aqui está mais ou menos aparecendo aqui, né? É isso, e eu aceito isso como natural, né? E quanto mais natural eu for, quanto mais parecido com a minha essência, menos problemas eu vou ter, porque eu não vou ter medo, não vou ter que me esconder de nada. Então, veja como a vida, quando a gente se conhecer, vai ser muito mais tranquila. A gente não vai ter medo de nada, a gente não vai precisar esconder de nada de ninguém, vai ser natural. Um gostou, o problema do outro. Não estou falando de falta de educação, estou falando da maneira de ser, né? A educação é primordial. Então, se você vai chegar a ser uma pessoa que não tem sombras muito ocultas e você pouco usa de persona, nesse sentido pior, mas persona tem coisas boas também, no fundo, você já está ficando educado. O processo de educação é um processo de despersonalização nesse sentido, de fachada, você faz para cada lugar, né? Mas vamos ver coisas positivas dela. É um aspecto essencial da psique para a convivência em sociedade. Imagina aqui, eu já estou liberadão, né? Para o pior. Aqui não tem educação nenhuma. Vou fazer qualquer coisa aqui. E vou achar que eu estou bem. Para isso a pessoa não tem que funcionar. Para você, não, eu estou com vontade de sair chutando aqui, quero ir embora, porque está um saco isso aqui. Eu não faço porque eu sou educado, então eu faço daqui a pouco de bolo com ele e ninguém nota. Então, assim, isso é um aspecto de persona. Você vai fazer isso dentro da educação, para não chocar o ambiente, para não desestabilizar o ambiente e principalmente para você não desestabilizar. Então, a persona é uma posição que nos faz ficar tragáveis, né, nos ambientes, né? Então, não posso ser o que eu sou jogando bola com meus amigos, tomando cerveja, você aqui. Quer dizer, não posso, o comportamento é diferente, né? O grande problema não é o seu uso, mas o desconhecimento ou a inconsciência sobre ela. O desconhecimento é aquela bola no fundo, né, no fundo do... E tem um monte de coisa, tem sombra, e também você não admite parte da tua persona, como sendo o oposto disso, como sendo. Você acha que você é assim. Então a ilusão faz com que a gente coloque a bola no fundo, mesmo na persona, né? Deixa eu tapar isso aqui. Acreditarmos que somos aquela pessoa que age de forma racionalmente estabelecida e idealizada. Vamos falar. Ficamos atônitos quando temos atitudes, pensamentos, desejos ou sensações às quais condenamos nos outros. Ou seja, a gente está fazendo uma coisa que condena os outros. Por isso, nos justificamos descabidamente, pois não nos conhecemos e assumimos essa outra nossa parte. Às vezes a gente faz uma coisa, mas para a gente não faz sentido. Eu tinha razão, o outro não, o outro eu condenei. Né? Racionalização não, isso é uma coisa que vai ter. A gente vai ter um palestrante aqui, que é o Gelson, em dezembro, que o tema principal é mecanismo de defesa do ego. Então, essas coisas que a gente foge pela lateral, saída pela direita, igual o Leão da Montanha, acho que aqui todo mundo, alguns já viram o Leão da Montanha, teve pouca gente nova. Bom, é a pessoa resultante dos processos de aculturação, educação, adaptação aos meios físico-social, é isso, né? Isso é vida, né? A vida vai nos colocando máscara desde que a gente acha que isso é útil.
Né? Já falei que tem a utilidade. Quando você exagera isso e vive a persona em todos os lugares, aí é pior, você se identifica com a persona, aí é ruim. Bom, aí a sombra, é uma palavra nova para vocês, vamos lá. Um não eu, vamos lá, é um eu, né? Um não eu que não conheço, uma parte que não aceito, recrimino, julgo, condeno e escondo de todos. Já consegui quando... Então é o seguinte, só em ler isso daqui, a gente acha que está falando do outro. Porque nós pensamos assim. Não gosto, aquele cara que diz assim, mas isso no fundo, quando a gente está apontando isso tudo, está falando um pouco da gente. Eu queria chamar a atenção para uma pessoa que a gente deveria valorizar muito, que é Deus. Não é uma pessoa, né? Um sistema, uma coisa que faz isso tudo acontecer aqui. Tem uma natureza, vamos chamar assim. É perfeito. Se a gente precisa chegar a Jesus, sempre vai colocar na nossa frente uma maneira de chegar. Só que a gente acha que a gente é melhor do que o outro. E ao ser melhor do que o outro, você aponta lá, mas na verdade, tudo que você está vendo em volta, todas as suas impressões, todos os seus achismos, daqui a pouco tem um trecho desse aí, falando sobre os nossos achismos, a gente está falando do outro. Pensa bem, você é feito de energia, né? Nada do que você faz, pensa, está fora de você. É da sua energia que você está falando. Entendeu? É difícil de entender isso, porque a gente manja pouquíssimo de energia. Mas nós somos energia. Se eu estou conseguindo, essa energia, espírito, que hoje está Paula, consegue pensar isso aqui, é porque eu conheço isso. Isso está aqui. É um círculo fechado. Eu não posso dizer que é do outro, porque a energia do outro é do outro. Né? Impressionante isso. Então Deus realmente é o cara. Né? Confirmado. Tá? A sombra é uma estrutura complementar como uma contrapessoa ou uma subpersonalidade que deseja o que a persona não permite. Então a persona se defende, está tudo certo, todo mundo conhece, mas a sombra é o contrário dela, é o oposto. O que eu quero demonstro e o que eu não quero demonstrar. E a imagem aqui, eu pensei mais disso aqui mesmo, nessa questão das subpersonalidades, que a casa, esse é um termo, né, da psicologia, Joana coloca isso, todos eles colocam isso, Joana principalmente. E a casa está tratando assim, as reuniões mediúnicas têm acontecido das subpersonalidades, não posso deixar de falar isso, porque nós estamos falando disso aqui hoje, que é o rumo que o espiritismo vai tomar. E eu não estou dizendo que a casa vai determinar isso, não. Já está determinado por Deus. Já está determinado por Jesus. A gente só tem que assimilar cada vez mais. Nós, nos nossos processos anímicos, ou seja, a nossa alma, tem personalidades que interferem na gente. Por isso a gente precisa se conhecer. Para conhecer cada faceta nossa. Né? E para ir, de certa maneira, se acostumando, acolhendo essa. Não é igual a gente sempre fez com o obsessor. Né, que também não merece isso. Joga, não, quero vir aqui fazer um tratamento de obsessão, tu quer sentir esse cara, joga para longe. E pior, tem pessoas nossas que trabalham em várias casas, já conversei, e quer mesmo. A pensamento é esse, quer expulsar o cara para outro lugar. Não tem que expulsar para ninguém, é teu. Se chegou até você, porque foi chamado por uma dessas aqui, ó. Porque são semelhantes, porque pensam igual, porque é vibração, porque é energia, gente. Não é consciente. Essa coisa da sombra é muito importante. Você chamar o obsessor não precisa ser consciente disso. É a sua vibração que você não conhece, que chama ele. É a tua vivência que é semelhante a ele. Às vezes estão assim, e aos pouquinhos todo mundo vai, de alguma maneira, tomando conhecimento disso. Né? Porque não é a força, é compreender mesmo. Então isso aqui é mais um esforço, né? Como a gente falou lá. Paulo, só para complementar rapidinho essa sua fala, eu acho que até quem pôde acompanhar o outro grupo que a gente fez de auto-obsessão, acho que é muito isso que o Paulo está trazendo, né? Na maioria das vezes a gente começa esse processo nos auto-obsidiando com esses sentimentos, esses conteúdos nossos e atraindo, né, os técnicos. Só para fazer uma associação que a gente já vem falando. Isso foi tratado mais exaustivamente no anterior, né? Porque, veja bem, se você tem um conhecimento, uma vivência
Gente, estou falando de vivência, estou falando de encontrar na esquerda e ir embora, não. Vivência com o ser. Fizeram muita coisa que não é, hoje você não quer fazer. Você jogou para a sombra. Ele não reencarnou. Para ele não está na sombra. Ele pode estar na sombra fisicamente, no escuro, né? Chateado. Mas para ele, você ainda é presente. E é claro, quando você emite alguma coisa semelhante àquela época, vai chamar atenção, vai acender a luzinha vermelha dele. Não tem luzinha, só um símbolo assim. Vai ser miscível a energia. E é claro que ele vai sentir mais facilidade para ir para um determinado lugar do que para outro. Porque é miscível e é amistoso. É uma energia amistosa. Você, quando chega num lugar que a pessoa, você não, o santo não cruza, você não fica assim, é inamistoso. Agora, no caso do sensor, é amistoso. Sinto muito, é amistoso. A gente não quer, a gente fez na casa espírita, o mecanismo também é esse. Você vai ajudar ele, mesmo querendo só se ajudar. E aí ele vem e fica aqui. Né? Fala. Não, Paulo, eu acho difícil encontrar sombra, porque ela lembra esconderijo também. As pessoas vai esconder. Isso aí. O negócio está escondido. Mas já está solucionado isso. A gente está indo para lá, né? Assim, os caras estão estudando, Jesus já estudou isso há 50 tempo, e tem maneira disso acontecer. Né? Somos um somatório dessas duas e de muitas outras partes que nos compõem. E na maioria de nós, essa posição interna encontra-se em grave dissociação. Ou seja, nós sempre vamos ser somatórios, porque a gente tem reencarnações, vivências, relações. Quando isso não funciona no sentido só, depois eu vou, calma que eu não esqueça, eu não quero cortar aqui, só quando eu corto não consigo voltar. Se não está apontando no sentido só, não tem uma unicidade do espírito. Aquilo tudo não serve, aí você começa a separar. Ao você separar a personalidade tal serve, essa aqui não serve, essa não serve, é dissociação isso, ou seja, está dissociando, está separando. Isso dá esquizofrenia. Isso dá uma série de outras coisas que às vezes a gente já tem e não está catalogado porque a gente não foi médico. E a gente está na casa espírita e a casa espírita está resolvendo isso. Né? Mas pensa na casa espírita como um espírito. Se todos os subpersonalidades não estiverem caminhando numa direção só, é dissociação da casa espírita. Então, assim, é o mesmo efeito, todos os efeitos são semelhantes. Se não houver um propósito, o espírito tem que ter um propósito, e tudo que ele viveu tem que estar vivendo em função disso. Essa é a história da individuação, que é uma coisa complexa. Jesus foi o cara que fez, a gente está só nos sermões tentando entender isso, né? Mas daqui a pouco alguém vai falar disso aqui. Na dissociação sem comunhão interna, adoecemos de diversas maneiras. Seja nos transtornos de humor, olha só, problemas de relacionamento, doenças psicossomáticas, emoções desequilibradas. Alguém tem isso aqui? Problema de relacionamento? Graças a Deus eu não tenho. Já tive. Não tenho. Graças a Deus, isso eu já superei. Lá em casa não temos isso. Ótimo. Depois eu vou pegar um livro, receita. Bom, aqui. Nem o espírito, sendo o espírito energia, aqui vai nos lembrar um pouco aquele negócio das bolas da piscina, né? Sendo o espírito energia, quanto mais investirmos nossa energia na contenção, ou seja, da ocultamento da sombra, mais força estaremos dando a ela. Ela emergirá sempre com força, produzindo uma briga de opostos, que só encontrará solução no diálogo. Essa é a maneira, está vendo, Marcelo? Solução no diálogo, na aproximação entre esses opostos. É aquele negócio que a gente está falando. O que acontece aqui? Então, voltando para o que está lembrando da piscina, buscar as imagens para falar mais dos textos daquele vídeo, tudo é energia, nós somos energia. Quanto mais da nossa energia a gente empregar, assim, metaforicamente, empurrando a nossa sombra para um lugar escuro, essa energia, a gente está colocando essa energia aonde? Aonde é que está ficando a nossa energia para retê-la? Lá nela. Então, cada vez que a gente retém, por subterfúgios desconhecidos, ou até conscientemente, às vezes você, não é conscientemente porque você não está na consciência, você desconfia
você já cria um outro, já foge e deixa subir a consciência que vinha daquela sombra. Quando você botou energia, a energia está pronta. E quando ela subir, ela vem cada vez mais energia. E a bola sobe mais alto ou não. É como se a gente estivesse apontando aquela bola até a metade da piscina, alguma pouca energia, tal do empuxo, pouco empuxo. Solta, ela vem até aqui. Empurra até o fundo, é o acúmulo de energia. Vai vir mais forte. O empuxo é maior. Bom, aqui uma trecho do homem. Infelizmente, não se pode negar que o homem comum todo é menos bom do que ele se imagina, ou gostaria de ser. Todo indivíduo é acompanhado por uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada à sua vida consciente, tanto mais escura e espessa ela se tornará. Veja bem, pode ser uma contradição, não. É sombra. Se incorporou à vida consciente, não é mais sombra. É uma coisa que você sabe e você vai ficar vigiando. Aí você vai ficar, caramba, tá vendo? Acho que isso aqui de novo é aquilo. Aí você pensa assim, o que causou isso? Aí a gente começa a pensar e já começa a neutralizar. Isso é reintegrar aquela parte. Você entendendo como é que ela funciona, como é que ela veio parar ali. Identificação da sombra. Aí tem alguns teóricos que colocaram algumas coisas aqui. É vai ficar interno. Não. É porque vai ter um momento de interação. Vai ter uma interação teatral. Eu estou fora. Identificação da sombra. Pela codificação espírita e suas obras complementares, sabemos que os espíritos influenciam os elementos que se encontram dentro de nós, sejam evidentes ou ocultos. Aqui, há tempos atrás, a gente falava assim, nossa vida anterior, a gente teve assim um contato com esse traço, com esse cara, então tem uma coisa, um sentimento meu que está lá, é isso sim, mas vamos transformar essa energia em psique. Espíritos não são capazes de criar defeições. Ninguém vai colocar você, problema em você, defeitos morais em você, mas conseguem despertar aquilo que estava adormecido no mais íntimo, que desconhecemos, que não tentamos, não tenhamos consciência. Os temas de nossas obsessões, veja bem aqui, os temas das nossas obsessões podem ser indicativos de potencialização do nosso lado sombrio, ou seja, é um pouco que eu já falei aqui, né? Nenhum espírito coloca problema em você, imperfeições em você. Não pode falar defeito porque a gente foi feito perfeito. A gente é só imperfeito, assim. A gente não foi feito com defeito, a gente é imperfeito e ainda não alcançou. Então, imperfeições, mas aquela questão da visibilidade, né? Você está parecido com aquele cara, quanto mais isso aqui estiver consciente teu e você estiver, não consciente não é a palavra, mas estiver atuando em você, daquela tua maneira de vibrar, vai chamar o cara lá. Esse trabalho de obsessão profunda, que é o nome que ficou aqui na casa, de você vir processos anímicos, que você vem, se expõe, personalidades tuas problemáticas ou não, vem e fala, né? Isso tudo é para mexer por dentro, para eles ficarem mais evidentes, para chamar também, não é para isso só, não é uma isca, tá? Não é para a gente se conhecer. E ao fazer isso, quem está ligado com a gente durante zilhões de anos ainda, vai perceber e vai se aproximar. Então, no fundo, hoje a gente tem umas duas ou três mensagens falando disso, mais recente, que alguns vão se aproximar da gente tentando pegar um bonde em quem está tentando se melhorar. Como se a coisa fosse assim, o bonde dele vai servir para mim. Não serve, a gente vai tratar da gente e a gente vai ajudá-lo, né, de acordo com o nosso comportamento durante esse processo de conscientização das nossas personalidades atuais, né, do nosso espírito. Tá? Força impositiva que nos toma, que surge sem ser chamada, é aquilo que ela falou do carro lá no vídeo, né? Dá chute, dá isso, dá grito, bate, dá tiro, e faz com que depois não nos reconheçamos ou nos sintamos mal pelo nosso comportamento. Né? Isso aqui está falando assim, sentir mal o comportamento, está falando de espírita. Então, o espírita não faz, mas depois vai para casa, ou então faz. Quando faz, vai passando mal para casa, quando não faz, vai mais ainda. Ainda não melhorou, quer fazer só aparência. Assim, não é a aparência que a gente tem que fazer. Não é a aparência, senão uma pessoa, quanto mais consciente aquela pessoa não ficou pior, você vai para casa falando, caramba, fiz aquilo, cara, não entendo, sou espírita, sou homem de bem, sou isso, sou aquilo, já li o livro várias vezes, e aí você fica maluco, não pode. A gente faz sim, a gente é humano. Humano faz isso. Seja espírita, seja o que for. Até budista faz isso. A atitude reprimida
Não, que sim, né? Muitas vezes apenas nos desconhecemos nessa ação. As pessoas que convivem diariamente conosco, as que precisam de nós, e principalmente aquelas com quem não nos damos bem, identificam com muita facilidade esse nosso lado sombrio, já foi falado isso. Muita gente aponta, a senhora falou, certamente muitos de vocês estão apontando um monte de coisa minha aí. É assim, porque vocês percebem mais do que eu. Né? Atitude reprimida ou simplesmente desconhecida para o ego, juramos que não agimos assim ou que não fizemos com aquela intenção. Afinal, a sombra é inconsciente. A gente achava que inconsciente era coisa que não existia, então vamos preocupar com o consciente existe mais do que a gente gostaria que ele existisse. E atua, né? Bom, eu vou falar aqui. Eu contratei umas atrizes. Não, porque eu falo aqui, olha só, 6 formas, isso aqui tem uma teórica, não vou ver, daqui a pouco vai aparecer. 6 formas de identificarmos a sombra. Elas é questão, assim, nem todo mundo vai passar por isso, mas é uma questão mais prática. Nossos sentimentos exagerados em relação aos outros quando falamos. Vou colocar os 2 aqui, vocês podem lembrar de outros também, pode falar. Vocês também. Eu simplesmente não acredito que ele tenha feito isso. Isso eu não posso pedir. Não consigo entender como ele é capaz de usar uma roupa dessa. Olha só, isso tem acontecido muito comigo. Toda vez que eu exagero, às vezes eu não consigo falar lá para a psicóloga. Eu falo assim, olha, não faço isso. Por exemplo, pronto, entreguei o olho. Porque é isso, toda vez que você é muito enfático, joga muita energia na parada, tem problema. Então, assim, eu acho que isso é bom para a gente prestar atenção. Pelo menos externamente, algumas coisas a gente pode até começar por aí. Eu estava no psicólogo outro dia, tratando a parada, acho que metade dos meus amigos aqui sabem o que é. Aí eu ia falar tia, falei mãe, falei assim, olha, minha mãe. Aí eu falei assim, tu falha, né? Você, a gente vai falar. Ela falou assim, você considera ela uma mãe? Porque é assim, o inconsciente libera umas coisas que você não está pensando em falar, mas revela sobre você. O feedback negativo que recebemos daquele que nos serve de espelhos como? Já é a 3ª vez que você chega tarde em casa sem avisar. Esse exagero todo, mulher faz com o marido faz com a mulher, filho faz com a mulher, mãe faz com o filho. Então a gente tem que prestar atenção. Veja bem, isso aqui não é uma regra, mas é um indicativo. Tá? Se frequentemente você faz com a mesma entonação, as mesmas coisas, se liga nas mesmas coisas com a mesma entonação, no fundo, Deus está te falando assim, acorda, meu irmão, é você mesmo, é você, vai lá, é você. Então a gente tem que procurar, porque não é fácil, cara. A gente é iludido com relação à nossa realidade. Então a gente tem que prestar atenção e começar. Porque você não vai achar razão palpável na hora. Você vai ter que refletir. Aí a reflexão, a proposta que você está abraçando, se você acha que pode ser você ou não, tudo isso faz parte da fé que você vai ter em encontrar. Aí você começa, por que eu fiz isso? Por que eu falo isso? É porque ela saiu cedo? Ou não é? Ou é porque não me avisou? Ou é porque não tinha nada registrado? Ou é porque eu estou sem café? Por que eu estou reclamando? E aí você vai cavando os motivos, que é nos motivos é que a gente vai atuar. Não é na maneira, não é você ficar educado. Percebe que não é você ficar educado e falar assim, puxa você. Terceira vez que chegou, que bacana. A pessoa não vai, né? Pode ficar chateada contigo. Mas, cara, isso você mudou o discurso, só mudou a maneira que apareceu. Mas dentro de você queria falar outra coisa, miserável. Você queria falar. Então, o processo de educação, ele é uma coisa, o processo de máscara é outro. Então, tem que prestar atenção. A gente pode, às vezes, confundir. Quando a gente usa muita máscara, a gente pode estar se afastando da educação e achando da educação. Nas interações em que continuamente exercemos o mesmo efeito perturbador. Tem gente que fala isso, Eu e seu pai achamos que você não está sendo honesto com a gente, hein? Presta atenção. Vou deixar a Doninha falar. O Eloninha é filha dela, para quem não sabe. Então, essas colocações que a gente sempre coloca, aqui eu e seu pai. Eu poderia falar sozinho, mas chamei logo o outro para dar uma força. Eu chamei o outro.
Todo mundo já fala isso com você. Acabou. Então, assim, O pai às vezes nem sabe que está ali. não sabe, a pessoa não sabe que você está colocando no bonde ali, não sabe. Né? Então, assim, porque você quer reforçar, você quer esconder mais um motivo real. Você nem imagina que existe esse motivo. Dos nossos atos impulsivos e não intencionais, tipo, puxa, desculpa, eu não quis dizer isso, eu estava brincando. Não é assim. Por favor, fala com aquela graça. Puxa, desculpe, eu não quis dizer isso, eu estava brincando. É porque esse constelou comigo, que é uma coisa fantástica. Eu estava brincando. Mas assim, isso, acho que aqui embaixo tem outra coisa, né? Eu às vezes faço isso, mas eu faço uma outra situação. Né? Nas situações em que somos humilhados, tipo. Eu estou tão envergonhada no jeito que entrei em casa. Poxa, bicho. Né? Então, assim, essas coisas podem parecer assim, bobas, mas falam muita gente. E é claro que aqui, as nossas atrizes, por mais que coloquem sentimento, né? Não é igual a gente falando, não. A gente vai falar com uma carga de sentimento muito maior. Até o outro não sentir, mas você vai sentir por que carga você estava falando aqui. Né? Então, é isso. A gente pesquisar, se a gente repete muito isso, para a gente começar a ver se tem algum outro motivo que starta aquilo. Porque sempre alguma coisa starta e vai estar distante ainda da gente, da nossa consciência. A gente vai ter que ir trabalhando isso. Né? Só para ser rapidinho. É aquilo que você trouxe, nós somos o que sentimos, né? Então, é a gente realmente se ligar nesse sentimento. Né? Porque o fato do outro me tratar é uma questão do outro. Como ele trata é uma questão dele. Agora, o que eu sinto faz parte de mim. Né? Como eu me sinto é uma questão minha. Né? Então, acho que é muito assim, se fixar. A gente pode falar de uma forma educada do nossa, chegou em casa a terceira vez, Rubem. Mas o que está dentro, o que você está sentindo? Né? E a gente tem esses sinais, né? A gente tem. O nosso corpo diz. Quer falar? Não, e quando tem essa questão dessas formas de identificação das sombras, a primeira coisa que a gente tem que deixar de lado, se a gente está realmente nesse ímpeto desse autoconhecimento, é tirar as certezas, né? Porque quando a gente recebe essas afirmações, a gente não pode ter certeza. A gente tem que realmente ir para a incerteza para abrir espaço. Essa última aqui, eu acho que a gente, talvez nós, de uma maneira geral, pelo que observa aí, mas observa a mim também, eu sei que eu estou assim também. A raiva exagerada em relação aos erros dos outros. Né? Ela simplesmente não consegue fazer seu trabalho em tempo. Imaginar um chefe falando, o professor, cara, mas ele perdeu totalmente o controle do peso. Totalmente o controle do peso. Então, assim, essas coisas enfáticas, né, que a gente coloca e bota uma carga, às vezes, acima do que a coisa aconteceu, normalmente é assim. Você bota uma carga energética muito maior do que aquilo merecia. Né? E aí ele está falando de você, porque quem está emitindo a carga energética é você, não é o outro, foi o que ela falou. Então, assim, veja como Deus, ainda voltando a falar dessa genialidade, dessa coisa maravilhosa, é tudo muito mais simples, que a gente não precisa resolver o problema do outro. Imagina se a gente precisasse resolver cada um que a gente interage. Cara. Só que a gente está interagindo com um monte de pessoas nossas, porque a gente tem zilhões de encarnações. Então, assim, tudo isso, muita coisa ainda está aqui. Só que o universo está aqui. Né? É melhor, a gente se conhece, sente. Não é se conhece, você sente. E aí você vai sentindo e vai vendo. Por isso que é o cérebro do sentimento. Fala. Uma coisa que, com relação a essa parte da identificação da sombra, que a casamento terapêutica falou uma coisa muito interessante. Muito interessante. A gente olha para o outro, né, e fala assim, qual é a atitude dela que está te incomodando, que você está identificando em você? E muitas vezes a gente não consegue identificar. Porque essa daí está muito assim, essas aí são chavões, certo? São mais simples a gente ver, que a gente sabe disso. Mas a atitude do outro, aquilo que você não consegue identificar em você, é muito difícil, né? É isso que é complexo. É aquele negócio da chave que starta a parada. Né? Alguma coisa ela faz que não está naquela coisa aparente e que te causa, você fica chateado e responde de alguma maneira dessa. Onde foi? A pessoa que falou.
chama-se Ah, tá. é psicanalista com É, base Molly Tubby, psicanalista. Fez A fonte. essa na fonte, tá? Na verdade, essa Molly Tubby é um exemplo que a gente usou como base, principal 70%, para estruturar espelho da alma. Espelho da alma, uma parte do Marlon que ele fala de sombra do espelho da alma. O espelho da alma é um livro coordenado pelo Gelson, esse cara que vem em dezembro aqui. Tem vários psicanalistas, psicólogos, né? E cada um foi falando de uma parte, do espelho da alma, né? E aí essa parte do Marlon fala de duas, e nesse texto dele fala na Molly Tubby, fala de outros nomes que estão aparecendo aqui. é Tá? psicólogos espíritas. Psicólogo espírita. Acho que esse nome já é manjado, né? Bom, onde podemos achar nossas sombras? Vergonhas secretas. Descobrir a vergonha é descobrir um caminho para a nossa sombra, porque provavelmente trata de coisas que não temos coragem de fazer abertamente, mas que se fosse possível ou não houvesse reclinações, nós a faríamos. Então, vergonha, olha só. Vergonha é um bom papo para a gente dar uma estendida aqui. Olha só. Nas mesas mediúnicas, mais no sábado e em outras mesas mediúnicas, cada um dentro da sua velocidade possível, dentro das transformações que as pessoas estão acontecendo, está havendo mais união, ou deveria estar havendo mais união. Esse é o objetivo. Por que vai ter união? Porque as pessoas vão se confiar mais. Por que vão se confiar mais? Porque já falaram mais de si. Porque o próprio trabalho mediúnico já vem falando de si, e você tem lá 7, 8 pessoas tomando conhecimento disso. Né? Então isso vai nos libertando dessa coisa, desse pudor de não falar da nossa atividade. Guardando as proporções da intimidade, que eu estou falando, assim, essa questão dos problemas maiores nossos, né? E que às vezes a gente não quer falar. Por que a gente não quer falar? Alguém pode dar a resposta? Porque somos orgulhosos. Tudo bem, mas por que a gente não quer Porque a falar? gente quer parecer perfeito aos olhos do mundo. Será que é assim? Eu acho que pode ser um monte de coisa. Qualquer um que falar aqui, eu acho que vai estar certo. Assim, querer ser perfeito. Mas como, veja bem, o espírita sabe, nós chamamos de número de provas e expiações. Veja como o conhecimento não transforma dessa maneira que a gente está querendo. Transforma que ele faça coisas que ele não consegue. Nós sabemos que no plano de provas e expiações todo mundo está ferrado. Todo mundo tem problema. E muito semelhante. E mesmo assim a gente ainda continua. Então, ou seja, a gente já sabe disso, né, há 160 anos, ou mais, a gente. E a gente ainda fica com esse pudor. Aí o orgulho começa a explicar, né? Mas se todo mundo tiver, qual é o problema de se falar de uma coisa? Você não acha que você vai se ajudar e que também vai ajudar o outro? O que é uma mesa mediúnica se não isso, desde que ela começou? Não é isso? Alguém vir e falar dos seus problemas e você tentar dar uma direção? Não é convencer, estamos aprendendo isso também recentemente, não é convencer, mas é rever. Então, o centro espírita é uma grande mesa mediúnica. E a gente, ao ver que o outro tem semelhança com a gente, porque ali, nós somos mais inconscientes do que conscientes. Então, o dia que isso ficar dentro do nosso coração, a gente vai ficar mais à vontade com qualquer um. Vamos lá. Projeções. Se sentimos dor, estamos incrédulos ou envergonhados com os comportamentos de uma pessoa, e se nossa reação é maior do que gostaríamos, provavelmente estejamos fazendo um esforço inconsciente para valer aquelas características de nós mesmos. Ou seja, toda vez que a gente aponta alguma coisa para o outro, no fundo a gente está falando dessa energia que a gente conhece, que nós somos energias. Eu não posso falar da energia. Eu só posso falar do que eu conheço, da energia que está em mim, que já tem alguma experiência, mesmo não sabendo dar nome. Eu posso dizer que o cara ali é arrogante e eu chamo a minha arrogância de outro nome, aí fico bem. Isso na melhor das hipóteses. Na pior eu nem sei nada. Vícios. Quando somos controlados por comportamentos compulsivos, estamos tentando mesmo, sem saber, amortecer sentimentos sombrios e preencher um vazio interior que é invisível. Então, assim, isso deveria, esse tipo de coisa que a gente sabe, agora talvez a gente se aprofunde um pouco mais, a questão dos vícios, a gente tem que ter um olhar diferente para as pessoas que são viciadas. Né? Então, a gente hoje vê, se botasse aqui um processo, uma imagem aqui, do mar, vou colocar o termo para ficar mais claro para todo mundo entender. Da Cracolândia, que é uma coisa triste esse nome, mas essa, a gente ia ficar. Qual o sentimento que viria para a gente? Essa galera não tem jeito. Vai ver esse sentimento. Né?
natural. Mas a gente sabe que tem, não estamos aqui. Em qual Cracolândia a gente já teve nos outros séculos? Não sei. Entendeu? A gente está aqui diferente. Então, assim, esse olhar é mais um subterfúgio externo, né? Você vai sentir uma outra coisa que vai se desligar da tua realidade. Então, por isso que tudo que te desliga da realidade te afasta da tua verdade. Então, por isso que é condenado. Não é porque o religioso não pode viver, não é isso, porque a função das religiões é tornar a gente uma pessoa melhor. Para a gente ser uma pessoa melhor, a gente tem que fazer reforma. Para fazer reforma, a gente tem que conhecer. Quando você usa descontroladamente alguma coisa que vai te afastar da tua realidade, pelo menos no sentido que seria útil, isso é ruim. Qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Para nem de tomar nada, não é vícios de hábitos. Né? São os atos falhos que eu falei aqui da minha tia com mãe, né? Atos falhos, quando fazemos afirmações trocadas, essa é triste, né? Essa que joga na cara. Então, assim, essa já dá pra gente saber. E vai saber, que não quis falar isso não quis falar isso não, anota, depois vai pensar em casa, por que você falou isso? Né? Porque alguma coisa tem. Né? Quando fazemos afirmações trocadas, a sombra escorrega momentaneamente e revela pensamentos e sentimentos não intencionais, tais como ou insinuações, sarcasmo ou crueldade. Humor, principalmente em piadas, principalmente em piadas cruéis à custa dos outros, ou quando rimos dos comentários fora de hora e dos erros cometidos por outras pessoas. Não, olha só, eu me identifico com essa questão de ser piada sarcástica, né? Estou tratando com o psicólogo, tá? Tenham paciência comigo. Mas o que acontece? Naquilo ali, uma raiva sai de outra maneira. Como um possível humor. Né? Uma ironia e tal. Mas é raiva. Você não tem que chegar aqui e falar. Você fala uma piadinha, todo mundo ri, ela fica grávida, não. Fica na dúvida, né? Se é certo, se é sério ou não. Ô, Paulo, É não horrível deixa de isso. ser um xiste. Oi? Não deixa de ser um xiste. Não entendi a palavra. O que é o Você xiste? ri de si mesmo. Ah, sim. Sim. Você ri do outro. Sim. Muito exageradamente, você está Xiste. Não, no fundo, assim, é crueldade. E é interesse próprio puro, né? Embora não seja consciente, eu acho, né? Porque é inconsciente, uma coisa da sombra, que ela nem faz isso. Eu prefiro acreditar assim, tá? Porque é inconsciente. Vamos lá. Sintomas físicos. Podemos mentir, mas o corpo não mente. Isso a gente conhece, está todo mundo ferrado, cheio de dor, coluna, pele, todo mundo, é isso. Essa coisa vai estourar. Aquela bola vai bater na cara, vai bater no pé, vai bater na coluna, vai bater em algum lugar. Com o passar do tempo, vai fazer. E aí, muitas vezes, vem aquela doença como caminho, né? Você é uma ferramenta de você também se identificar. Então, eu estou com dor de garganta, o que eu estou deixando de falar? Enfim, tem várias coisas que a gente pode refletir nesses sintomas físicos. Ela falou o nome, não sei se foi intencional, mas tem um livro chamado, sempre fala aqui, né? A Doença como Caminho. É muito bom. Tem também a Linguagem como Caminho. A Doença como Símbolo. Mesmo autor. Primeira doença como caminho de dois caras. Acho que são holandeses e alemães. Mas fala disso. O que cada sintoma diz de você? Então eles já analisaram a parte externa, o externado, o que você sabe, o que você quer. Por exemplo, enxaqueca. Alguém tem enxaqueca? Não precisa falar nenhuma doença. Então vai lá ver, né? Eu sei que muita gente tem enxaqueca. Vai lá ver. O que é? Então tem essas coisas, coluna, respiração, né? Onde podemos achar nossas sombras? Continuação. Sonhos. Cara, sonho é assim. Eu tenho feito uma experiência, né? Não é experiência, porque é terapêutico, né? Na psicóloga, tenho tido vários sonhos assim, aí pelo menos 3 eu contei que eram muito naqueles sonhos que você fala assim, cara, o estava acontecendo. Isso aconteceu, eu fui lá, eu estava lá. E aí eu conto, é impressionante a capacidade que essa galera tem. Eu sei que tem muitos psicólogos aqui, mas o que acontece? De interpretar, de dar um viés que faz sentido para você. Não é igual horóscopo de jornal. Eu acredito em horóscopo, falando do jornal, não é aquilo ali, batido assim. Né? Mas essas avaliações de sonhos são ótimas. Eu sonhei com umas pessoas aqui, as pessoas já sabem o que eu tenho sonho com todo mundo. Eu sonhei, aí agora a pergunta que esses caras fazem, esses caras que eu estou falando com todo respeito, são psicólogos. Ele fala assim, vem cá, você sonhou com ela, o que você acha dela? Pronto, acabou. Já vai analisar. Se ela apareceu lá, tem a ver com o sentimento meu do que eu vejo que ela é, do que eu acho que ela é. Simbólico, tudo simbólico.
Essa é a forma E que você, e ela? O que você acha dela? Aí a gente faz uma brincadeira geral. E começa a revelar sentimentos de você. Não é a coisa em si, é como aconteceu espacialmente e como aquilo significa para você. Muito maneiro, sabe? Trabalhos criativos, bom, a arte sempre faz isso, né? Óbvio, cara. Isso é uma maneira legal de você sair desse sentido de entra na tela, entra na música, entra em qualquer lugar, porque você fica num outro ambiente. Aí você fica mais verdadeiro. Muito mais verdadeiro. E é uma maneira de você ir segurando, porque as coisas vão sair, você não sabe de onde, de que personalidade tem, mas vão, é um escoador, né? De energia. Bom, crise da meia-idade, acho que vocês ainda vão chegar, mas eu já passei, né? Crise da meia-idade é 40 anos, não é isso? Não mais. 40 anos. Crise da meia-idade é assim, você começa a pensar em um monte de coisa. A tarefa da segunda metade da vida é criar consciência daquilo que foi negligenciado ou ignorado. Gera muitas vezes instabilidade no amor, no trabalho, ou sensação de que a energia está acabando e a vontade de fugir do mundo. Alguém está com essa vontade? Então, assim, isso também isso é uma compulsória, isso é uma questão compulsória de moral. Quando chegou na 40, não fez nada, agora vai fazer junto com um monte de gente. Quanto mais lutar aqui, pior. Olha, eu entrei na casa espírita, comecei a ser espírita com 40 anos. Toda vez que eu falo disso, eu me lembro disso. Como essa espiritualidade é boa. Imagina onde é que eu estaria. Né? Você estaria me visitando numa casa dessa. Eu não estaria aqui, cara. Então vamos lá, deixa eu só falar aqui. Então, olha só, vamos guardar isso. Se a gente guardar essas 3 coisinhas aqui, eu acho muito interessante. Ninguém faz com que o outro enxergue a sua própria sombra. Aprendi isso tarde, 65 anos. Aprendi tarde. Quer dizer, aprendi, eu digo, tomei consciência. Se eu estou fazendo isso certo ou não, não é exatamente assim. Você vai demorar alguma encarnação, mas já estou consciente de que não devo. Fico vigilante. O vigiar é isso. Vigia isso, que você não serve mais. Você vigia aquilo. Né? O desejo de... Olha, que interessante isso aqui também. 65 anos para aprender. O desejo de querer que o outro encontre sua sombra pode ser um mecanismo de defesa, chegar a dor na coluna, para tirar a atenção de nós e da relação com o nosso próprio lado sombrio. Alguém tem essa característica? Precisa falar isso. Você que ninguém está tão à assim para levantar. Mas eu vou levantar, eu tenho. Então o que acontece? Você está sempre querendo ver o outro. Então, vamos tomar cuidado, porque essa questão da caridade, às vezes, tem esses limites. Você fazer isso é controle, não é caridade. Caridade é você acolher, caridade daqui a pouco vem, acolhe aquele pronto. Não é fazer com que o cara mude. Você não é responsável por mudança nenhuma, bota isso na tua cabeça. A gente é coajudante de Deus. Né? É isso, coajudante até redundante, mas vamos lá. O verdadeiro auxílio ao outro é aceitá-lo como ele é, acolhendo e compreendendo. Cara, isso bate muito mal na gente. Fala a verdade. Alguém está disposto a isso aqui? Não. É muito difícil. Acolher o cara do jeito que ele é, sem ter um pingo de crítica. Né? Jesus, só Jesus, cara. Eu acho, né? Espero que tenha gente aqui, mas eu estou falando de uma maneira assim que eu acho muito difícil. Para nós é humanamente impossível. Para nós é humanamente impossível hoje. Não seja impossível, se a gente faz uma coisa ou outra, por exemplo, eu tento agora buscar cor. Eu tenho uma coisa extrema e de visual muito ruim. Mas outras coisas, talvez, prostituta na esquina. Então, tem graduações, estou falando de uma coisa bem visível, estou falando de sentimentos. Né? A gente tem que fazer isso aqui com sentimento puro também. A gente sabe o sentimento de dentro da prostituta. Eu estou falando de uma coisa visível, material, bem chula, tá? Assim, você consegue tratar essa pessoa assim, o outro assim. Essa casa, eu acho, tem essa característica aqui. Sabe uma característica dessa casa boa, eu acho? A gente aqui não sabe onde ninguém trabalha. Não tem nenhuma intenção de fazer isso. Não tem nenhuma fichinha para você dizer que você trabalha sua formação. Ninguém chega aqui para falar de formado nisso, formado naquilo. E a gente aqui se relaciona muito bem com qualquer nível de pessoas que chegam aqui. Qualquer nível. Só fica aqui quem não se adapta também. E é natural isso. Né? Mas assim, a gente tem essa porta aberta com a característica de Bezerra. Quem passou a característica do Paulo Miguel Couto, quem passou por Jorge. Jorge é essa pessoa.
né? E a gente meio que aprendeu isso, né? A porta está aberta sempre. E não cabe a gente entrar por dentro da cutucar a vida do cara. Para quê? Não interessa isso. Né? Não, só ele que interessa. Você vai ajudar, vai fazer isso aqui. Né? Não chega muito. É. Então eu vou fazer um lanchezinho ali. Tá? Daqui a pouco a gente volta.